Agora nós vamos conversar sobre um tema que para mim é muito caro. É um tema que eu gosto muito de verdade. Já atuei em vários casos relacionados a ele. Tem um caso nesse momento correndo em que ele vai ser fundamental, que é a questão da diferenciação entre o dolo eventual e a culpa consciente. O que eu vou fazer para vocês aqui? Eu vou fazer uma diferenciação da forma como eu penso. E aí tu pode pegar e extrair essa diferenciação para compreender talvez a diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente, ou até mesmo para utilizar em um plenário. Porque num plenário, quando você vai para uma diferenciação como essa, é fundamental que você seja didático, porque você está lutando contra o Código Penal. O nosso Código Penal, ele vai dizer basicamente, o Código Penal Civil, ele vai dizer basicamente que age em dolo eventual quem assume o risco de causar aquele resultado. Só que quando você pensa em assumir o risco de causar aquele resultado, você está vinculando o dolo e a culpa ao mesmo tempo. Porque pensa comigo, alguém que está agindo de maneira imprudente, então pegou um carro, dirigiu em alta velocidade, ele está assumindo um risco de causar aquele resultado? Com certeza, mas ele não está agindo em dolo eventual, ele está agindo em culpa. Uma pessoa que dirige sem carteira de motorista, sem saber dirigir, ela está em dolo eventual ou culpa? Em regra, ela está em culpa. Ela está agindo por imperícia. Então, quando você olha para o Código Penal não consegue diferenciar o que é dolo eventual e o que é culpa. Então, se você usa o conceito de dolo eventual como está escrito no Código Penal Civil, e aí fica a primeira dica para vocês é, olhe para o conceito de culpa do Código Penal Militar, o melhor conceito de culpa que nós temos, que diferencia especificamente o que é culpa consciente e o que é dolo eventual. Quando você olha para o conceito do Código Penal, você não consegue atingir a dimensão do que seria a culpa e o que seria o dolo eventual. Na realidade, a teoria que foi importada de maneira equivocada e colocada desse jeito tosco no nosso Código Penal é que assume o risco de causar o resultado aquele que prevê aquele resultado como possível e provável e ainda assim age naquela situação. Se você prevê o resultado como possível, porém acredita que ele não vai acontecer por causa das suas habilidades, porque sei lá, porque nesse dia não é dia de acontecer nenhum tipo de acidente, aí você está agindo em uma culpa, que seria a culpa consciente. Por que consciente? Porque você tem consciência de que algo pode acontecer, mas você acredita que não vai acontecer. A culpa inconsciente, que é a culpa normal, é a culpa que você age por imprudência, simplesmente por agir por imprudência, você não consegue pensar que vai acontecer alguma coisa. Mas mesmo se você pensar, ainda assim você não age em dolo eventual simplesmente porque você assumiu o risco de causar o resultado. Quando você pensa num plenário, o problema é porque você tem o Ministério Público lendo esse Código Penal, às vezes, ao meu ver, inclusive de maneira rasteira, leviana, porque o promotor sabe muito bem que existe uma diferença entre conceitos, mas para poder encaixar dentro do que ele quer, que é aquela condenação em homicídio doloso, ele precisa jogar naquele dolo eventual tosco que nós temos no Código Penal, dizendo que aquelas pessoas que ali estão, aquela pessoa que ali está, aquela pessoa que está ali respondendo por um crime de trânsito, ela agiu assumindo o risco de causar o resultado morte ao beber e dirigir. E o que é fundamental para você no momento em que você está explicando isso normalmente para um jurado? É você mostrar para o jurado que sim, existem conceitos no Código Penal, dentro da própria lei penal, que eles não estão especificamente de acordo com a nossa realidade fática. Se você mostrar para um jurado que apesar de estar escrito isso no Código Penal, isso se confunde com o culposo que nós temos no próprio Código Penal, você começa a clarear no jurado a ideia de que, opa, tem alguma coisa errada aí. E aí cabe a você mostrar, dentro desse errado, o que é o certo. Então, muitas vezes, você vai adentrar no seu plenário, após o Ministério Público, claro, e você viu o Ministério Público esfregar na cara dos jurados aquele código o tempo todo. E às vezes você chega no começo da sua fala, e ao invés de você brigar com aquele promotor por outros motivos, discutindo os fatos, você vai entrar um pouco na teoria. E para entrar na teoria, você já pode chegar dizendo para eles, olha, o promotor leu o Código Penal, vou ler para vocês um Código Penal muito mais gravoso. Um Código Penal que é conhecido por ter normas muito mais duras, que é o Código Penal Militar. Aí você lê o conceito de culpa no Código Penal Militar e mostra para aqueles jurados o quanto aquele conceito de culpa é mais correto do que o conceito de dolo eventual que nós temos no Código Penal. Então, basicamente, a grande diferença que você tem que demonstrar entre o dolo eventual e a culpa consciente é que em um deles o agente sim prevê o resultado,
porque na culpa consciente tem a consciência, então ele prevê o resultado, mas por algum motivo ele acredita que não vai acontecer. Esse motivo pode ser pela habilidade dele. Então eu tenho um carro, eu dirijo bêbado, mas na minha cabeça eu penso, não, pô, eu dirijo melhor bêbado do que são. Então eu sei que não vai acontecer acidente nenhum. Eu tô lá com a pessoa mais importante da minha vida do meu lado, tô com a minha namorada, com a minha esposa, com a minha filha do meu lado, e eu tô dirigindo alcoolizado. Como que se pode pensar que uma pessoa nessas condições acredita de verdade que pode acontecer um acidente naquela situação? Esse tipo de demonstração, esse tipo de comparativo, são comparativos de que você pode se utilizar para você mostrar àquele jurado coisas relacionadas a situações em que você não vai conseguir acreditar que aquela pessoa realmente acreditou que aquele crime iria acontecer. É claro que você tem que trabalhar com a hipocrisia social que é natural. Então aquele jurado bebe e dirige, mas ele vai estar julgando o seu cliente que bebeu e dirigiu também. Mas quando você joga no ar que tem pessoas que bebem e dirigem, e essas pessoas não podem ser acusadas de estar matando alguém no trânsito porque aconteceu um acidente, que aquilo ali não deixou de ser um acidente porque ela tinha bebido, e sim que na verdade ela vai ser responsabilizada, mas ela vai ser responsabilizada na medida da culpa que ele tem. Não pode se comparar alguém que pegou uma arma e atirou em alguém com alguém que bebeu um pouquinho e foi para a direção. Esses comparativos podem ser interessantes na utilização do seu plenário.